Olá, seguidores da página República de Curitiba. Aqui quem fala é a jornalista Elisa Robson, de Brasília. Hoje é 9 de novembro de 2018. E eu vim conversar com vocês, gente, sobre algumas informações, algumas notícias que saíram na imprensa e que estão remetendo a isso que eu coloquei no título da live, de que alguns ratos do governo Temer e de outros governos estão tentando se infiltrar no governo Bolsonaro e nós precisamos abrir os olhos para isso. É sobre isso que eu vim conversar com vocês. Então, enquanto vocês estão chegando, vou compartilhar aqui com os meus amigos, vocês compartilhem aí com o pessoal, porque é um assunto sério, um assunto extremamente relevante e que nós vamos continuar fazendo o nosso papel de fiscalizadores, né, do governo, também do governo Bolsonaro, justamente para ajudar o governo Bolsonaro a não ser sabotado, né, a não cair em ciladas, né, gente? E nós temos que continuar fazendo, porque isso é o nosso papel de cidadão. Isso é ser cidadão, uma questão de cidadania, nós fiscalizarmos os passos, todos os passos do governo, inclusive do governo que nós apoiamos, que é o governo Bolsonaro. Vamos fiscalizar e vamos ficar de olho. Eu já vou falar sobre esses ratos que estão aí se infiltrando no governo Bolsonaro, tá bom, gente? Vamos ver. Deixa eu só fazer aqui meu compartilhamento. Os meus amigos compartilhem aí, vão chegando, porque o assunto é importante, gente. É muito importante. Vamos lá. Tem gente aí do mal, né, gente? Gente do mal tentando agora participar do governo Bolsonaro e nós não vamos deixar isso passar em branco, né? Nós vamos realmente nos manifestar, vamos participar, vamos acompanhar todos os passos, tá bom? Só mais um compartilhamento aqui, pronto. Certinho. Gente, é o seguinte, nós estamos vendo, volta e meia, algumas discussões aí, que todos estão acompanhando, de algumas figuras mais famosas que participam, que estão tentando se envolver aí e se posicionar no governo Bolsonaro, como por exemplo, Renan Calheiros, que quer ser presidente do Senado, né, que quer participar, né, em alguma medida do governo. Vamos ver quem mais, Rodrigo Maia, do DEM, né, que nós sabemos muito bem quem é Rodrigo Maia, e assim outras figuras de destaque, né, que querem aí fazer essa aproximação e tem toda uma conversa, uma justificativa de que é preciso fazer, afinal de contas, o governo aí precisa, né, tem que arcar com esse tipo de gente ao seu lado. Mas uma coisa é muito importante, é muito séria, tá? Nós que somos a população, nós que votamos em Bolsonaro, nós que confiamos no presidente Bolsonaro, não vamos fazer vistas grossas para estes ratos, para pessoas aí, digamos, de reputação muito duvidosa, comprovadamente envolvida em escândalos de corrupção, venham participar aí do governo como, sabe, com todo o conforto, como se não fossem ser incomodados. Nós vamos incomodar sim. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para uma nomeação que foi feita hoje, nessa sexta-feira, no Diário Oficial da União, de um assessor muito importante, na verdade um coordenador da equipe de transição, que foi nomeado pelo ministro Onyx Lorenzoni. É um nome, gente, tão complicado, tão problemático, envolvido em escândalos, que nos causou uma surpresa que o ministro Onyx tenha feito esta nomeação, né? Nos causou uma surpresa, nós ficamos assim, nos perguntando o que essa pessoa tem a ver. Eu já vou explicar quem é essa pessoa, e isso veio através de reportagens da imprensa. A revista Época trouxe detalhes sobre essa pessoa que está na equipe de transição, aí junto com o ministro Onyx, e nós ficamos surpresos, né? Porque queremos o quê? Queremos que sejam pessoas todas da equipe, que sejam pessoas íntegras, né? Que façam parte de uma forma alinhada em sua integridade do governo Bolsonaro, e por isso nós estamos aqui para ajudar o nosso presidente, para que ninguém, né, aí que seja um rato do governo anterior, venha se filtrar e participar disso. Então, o que aconteceu? Qual foi a notícia hoje que saiu nos jornais, né? Que saiu, inclusive, a revista Época trouxe detalhadamente, e é uma notícia muito séria e que o ministro Onyx precisa prestar atenção, porque
porque depois não adianta dizer que é perseguição da imprensa se nós estamos dando passos errados, tá? Então nós temos que prestar atenção em quem nós estamos o que nós estamos confiando e estamos dando aí um voto de confiança, tá bom? Hoje saiu a seguinte notícia: Pablo Tattin será coordenador de assuntos jurídicos da equipe de transição de Bolsonaro. Pablo Tattin será coordenador de assuntos jurídicos do gabinete do ministro Onyx Lorenzoni. Quem é Pablo Tattin? Que a revista Época trouxe aqui uma informação muito importante. Ele é um citado em investigações de irregularidades do Ministério do Trabalho. Eu vou explicar mais detalhes. A Controladoria Geral da União apontou este coordenador de assuntos jurídicos, que foi nomeado pelo ministro Onyx, hoje, nessa sexta-feira, como um dos responsáveis por irregularidades na contratação superfaturada de uma empresa de tecnologia do Ministério do Trabalho. Então, é uma pessoa que estava na cúpula do Ministério do Trabalho e que, segundo a Controladoria Geral da União, esteve participando, ou foi corresponsável de um escândalo, dentro de um escândalo aí de corrupção gravíssimo que teve em 2017. Isso é muito sério, mas isso é muito sério mesmo. Por quê? Porque essas pessoas que fizeram parte, esses ratos que fizeram parte do governo Temer, não podem, em hipótese alguma, estarem participando do governo Bolsonaro. Gente que fez parte de governo Dilma não pode participar do governo Bolsonaro, tá? Se existe alguma situação, em que não tem como se resolver de imediato, que isso fique claro, tá? É uma situação momentânea, vamos ver até que ponto nós vamos resolver isso e que fique tudo claro. Agora, não fazer esse tipo de coisa, nomear, como saiu no Diário Oficial da União hoje, uma pessoa que, segundo a CGU, esteve envolvida num escândalo de superfaturamento, dentro do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho que hoje está sendo aí colocado numa situação muito questionável. O próprio governo Bolsonaro está questionando a manutenção do Ministério do Trabalho. Por quê? Por causa da ineficiência. E preste atenção, a ineficiência do governo, do Ministério do Trabalho, ela não é uma ineficiência causada pelos funcionários de uma forma geral, esses funcionários, por exemplo, concursados que estão lá, que são pessoas competentes. Ela é causada por uma cúpula que é colocada nesses ministérios e que é uma cúpula corrupta. Dia após dia nós acompanhamos escândalos atrás de escândalos, e o Ministério do Trabalho é um dos principais, um dos que mais teve esse tipo de noticiário, de escândalos terríveis, de corrupção, seríssimos. Então, o Ministério do Trabalho, se ele está afundando, está nesse caos que está, ele tem relação não com as pessoas as pessoas inteligentes que fizeram concurso e que estão seriamente trabalhando lá dentro, mas com esta cúpula politicamente que é colocada lá, e que entre alguma pessoa boa, alguma pessoa honesta, nós temos uma maioria de gente sem vergonha que não assume responsabilidade, que não se posiciona, que não assina um documento, que nem esse caso deste coordenador agora, este Pablo Tattin, que aparece aqui, que segundo a revista Época, está totalmente descrita a situação dele, uma situação imoral. Então, um rato do governo Temer não pode estar no governo Bolsonaro. É uma situação imoral, tá? Que o ministro Onyx, uma pessoa que nós respeitamos, uma pessoa que eu respeito pessoalmente, que acabou de ser elogiado pelo juiz Sérgio Moro, não pode cometer um erro desses, de colocar ratos do governo Temer para estar ali junto, mesmo que seja num momento de transição. É preciso entender que tem que separar o joio do trigo. Agora faz uma nomeação importantíssima dessas como coordenador de assuntos jurídicos do gabinete de transição aí do ministro de transição Onyx Lorenzoni, e coloca uma pessoa envolvida até o pescoço, apontada pela Controladoria Geral da União, numa posição seríssima, numa situação gravíssima, e coloca como assessor, coloca como uma pessoa importante, assim, que está numa posição importante. Ministro Onyx, preste atenção, tome cuidado, não dê passos em falsos,
Não dê passos errados. Abra o olho. Procure uma assessoria, pessoas que tenham discernimento para lhe ajudar, para lhe assessorar neste momento. Agora não abra as portas do governo Temer para esses ratos, do governo Bolsonaro, para esses ratos do governo Temer. Não abra essas portas. As coisas não são assim. Nós estamos aqui para apoiar o governo Bolsonaro, porque nós não suportamos o que aconteceu no governo da esquerda. É por isso, nós não suportamos, nós achamos que aquilo foi o cúmulo. O que a Lava Jato descobriu foi uma coisa assim absurda, né, em termos de corrupção. Agora, a mesma postura firme que nós tivemos para combater essa gente, né, essa gente criminosa, que graças a Deus está atrás das grades, nós vamos ter para fiscalizar o governo Bolsonaro. Então, o ministro Onyx, que é uma pessoa que nós temos consideração, que nós defendemos aqui na República de Curitiba, que eu defendi pessoalmente, uma pessoa que nós temos consideração, que o juiz Sérgio Moro teve uma resposta muito equilibrada ao seu respeito, alguém que o presidente Bolsonaro tem toda a confiança. Ministro Onyx não pode cometer esse tipo de erro. Julgamos que foi um erro, julgamos que foi, enfim, uma desinformação por parte do ministro, né? Pensamos nesse sentido, é nisso que eu estou colocando isso, que houve uma desinformação, porque é um governo novo, mas nós estamos aqui para ajudar o novo governo. Nós estamos aqui para ajudar o governo Bolsonaro e ajudar as pessoas que estão aí, trabalhando junto com ele. Então, gente, procurem, tá? Essa notícia, desculpa, que saiu na revista Época a respeito dessa nomeação feita pelo ministro Onyx, né? Uma nomeação aí problemática de uma pessoa investigada num escândalo seríssimo do Ministério do Trabalho, né? Um ministério, como eu disse aqui, que está sendo colocado em xeque neste momento. Então, nós precisamos abrir os olhos, tá, gente? Abrir os olhos e ajudar o governo Bolsonaro. Isso daqui, tá? Não adianta vir dizer que é perseguição da imprensa, porque isso aqui são informações da CGU. A CGU que está apontando quem está aí nessa situação. Então, nós estamos aqui para ajudar o governo Bolsonaro, ajudar o ministro Onyx, uma pessoa que nós temos consideração, para que abra os olhos. Abra os olhos e não dê passos aí que façam com que nós tenhamos que reagir como estamos reagindo agora. Esse tipo de nomeação, tá? Esse tipo de nomeação para ser coordenador de assuntos jurídicos do seu gabinete de transição já é um mau sinal. Já é um mau sinal. Então precisa pensar e refletir sobre isso. Tá? Nós estamos aqui do outro lado, né? Do outro lado, não fazemos parte, então, dessa equipe, né? Embora eu tenha participado das eleições, tenha concorrido como deputada federal aqui pelo DF, tenha participado aí da campanha de apoio a Bolsonaro intensamente, né? Nós fizemos isso principalmente, sobretudo, porque nós queríamos, né, uma renovação, uma limpeza, né? Nós não queremos mais os mesmos discursos, os mesmos arranjos políticos, as mesmas parcerias de sempre. Não queremos os mesmos ratos de volta na cúpula do nosso governo. Nós não queremos isso. E nós vamos continuar fazendo as pressões que precisarem serem feitas. Porque o Brasil não é dos políticos, né? O Brasil é dos brasileiros, tá? O nosso país é dos brasileiros. Então nós temos que acompanhar, ajudar estes ministros. Nós temos pessoas, assim como o Onyx, temos pessoas maravilhosas lá dentro do governo Bolsonaro, né? Temos pessoas, mas essas pessoas podem ser enganadas, essas pessoas podem cair em ciladas, cair em armadilhas, e nós estamos aqui para ajudar essas pessoas a abrirem um olho e a prestarem atenção. Se fizerem um passo, se derem um passo errado, que voltem atrás, né? Que voltem, que repensem, que analisem o que fizeram. Isso é extremamente sério, isso é extremamente importante, tá? E nós não vamos ali, como disse o Wilton,
minuto, nós não vamos descansar, porque nós amamos o nosso país, nós amamos a nossa pátria. Então, gente, né, que vem aí de outros governos para tentar fazer esse tipo de se infiltrar, desculpa, se infiltrar no governo Bolsonaro, que é um governo com apoio da população, essa gente vai ser caçada, digamos assim. Como? Né? Desse jeito, pela opinião pública. Nós vamos acompanhar, nós vamos olhar, nós vamos saber quem está e quem não está participando deste governo novo que nós elegemos. Então, gente, o que eu vim aqui dizer, o que eu vim compartilhar com vocês é que esta denúncia aqui da revista Época é uma coisa séria, tá? E que mostra exatamente o título da live: ratos do governo Temer que estão entrando, se infiltrando no governo Bolsonaro. Então prestem atenção, tá? Queremos que os ministros, os próximos aí que vão indicar, né, os próximos nomes do segundo escalão, que vão participar, os ministros que estão organizando as suas equipes, que prestem atenção, tá? Em quem vocês estão chamando, em quem vocês estão colocando para dentro. Façam pelo menos, digitem no Google o nome dessas pessoas, pelo menos isso, antes de colocarem aí no comando do nosso país. Porque se tivessem feito, né, essa equipe do ministro Onyx tivesse feito pelo menos isso, né, digitado no Google o nome de Pablo Tattin, duvido, né, que teria colocado como coordenador de assuntos jurídicos uma pessoa que está envolvida num processo gravíssimo, num escândalo de superfaturamento e irregularidades no Ministério do Trabalho. Afinal de contas, vocês não querem um fim do Ministério do Trabalho por corrupção? E querem promover os envolvidos nessa corrupção? É essa a ideia? Não, porque é isso que ficou parecendo. Querem o Ministério do Trabalho por fim, porque teve muito escândalo de corrupção, mas estão promovendo alguém envolvido no esquema de corrupção do Ministério do Trabalho, colocando nessa posição de coordenador de assuntos jurídicos do gabinete do ministro Onyx. Então, gente, fica aqui o meu protesto, o nosso posicionamento, tá? E analisar aí essas denúncias, né, que a revista Época trouxe e que não adianta, repito, não adianta dizer que é perseguição da imprensa agora quando a gente dá passo errado, tá? São coisas diferentes. Então, temos que prestar atenção. Não podemos promover envolvidos em corrupção, em escândalos de corrupção. Não podemos promover essa gente. Nós estamos aqui com um governo diferente. E esse é um governo diferente não apenas porque Bolsonaro é diferente. Esse é um governo diferente porque nós somos diferentes. Nós, os brasileiros, são diferentes. Pós-Lava Jato, nós somos outras pessoas. Nós fazemos denúncia assim. Quando nós encontramos alguma irregularidade, a gente se posiciona, a gente reage. Então, gente, é muito grave isso e muito importante. O que eu quero deixar bem claro: não promovam pessoas envolvidas em corrupção. Não deem espaço. Que o governo de Bolsonaro, a equipe de Bolsonaro, as pessoas que estão aí trabalhando junto, que prestem atenção. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado. Tá? Não é hora de darmos chance para o azar. Não é hora de darmos aí espaço, né? Espaço para que possamos ser severamente criticados, né? E antes que essas críticas venham, que partam de nós, que nós possamos fazer a autocrítica e analisar o que está errado, o que está suspeito e o que está correto. E é com essa honestidade que nós vamos trabalhar em prol do governo do presidente Bolsonaro. É com essa honestidade, é com este propósito. Tá bom, gente? Estamos usando as redes sociais porque sabemos que o nosso presidente Bolsonaro chega até ele e ele é muito conectado nas redes sociais. Nós sabemos que os ministros do presidente Bolsonaro são muito conectados nas redes sociais. Então, o melhor caminho que nós temos é nós nos manifestarmos aqui, compartilharmos essas informações, compartilharmos essa live, comentarmos e falarmos sobre toda essa situação. Tá bom, gente? Meu nome é Elisa Robson, sou jornalista aqui de Brasília e assim como esta situação horrível
esta nomeação vergonhosa, nós vamos continuar aqui analisando passo a passo do governo de transição e do governo que virá. Tá bom, gente? Elisa Robson de Brasília. Boa noite.